Voltamos ao nosso estúdio principal, já estamos aqui com a nossa equipe técnica e a gloriosa placa-mãe. Vamos explicar para vocês a diferença da placa-mãe, os seus componentes, o que mudou, a evolução da placa-mãe nesse momento. Você pode acompanhar aqui as duas placas-mães, já estão devidamente isoladas, fazendo um aterramento adequado para a gente poder tocar nelas e mostrar para vocês mais de perto os seus componentes e as suas diferenças. Você pode acompanhar aqui nós temos uma placa-mãe ATX. Por que nós sabemos que é uma placa-mãe ATX? Por causa do seu conector de alimentação. Conector 20 pinos, aquele conector básico da placa-mãe ATX. E aqui na outra placa-mãe, temos uma placa-mãe Baby. O que é uma placa-mãe Baby? É uma placa intermediária, a placa AT e ATX. Foi uma placa-mãe que possui os dois conectores de alimentação, aonde vai passar energia para toda a placa-mãe e alimentar os seus componentes. Uma grande diferença da placa-mãe AT é esse slot chamado slot ISA, que hoje em dia já não é mais utilizado. Ele foi totalmente substituído por esse slot aqui, o slot chamado PCI, de expansão de vídeo do seu computador, onde você pode colocar um modem PCI, onde você pode colocar uma placa de vídeo PCI para gerar uma melhor dinâmica ao seu computador. Que você pode acompanhar então. E aqui nós temos o grande diferencial, podemos dizer assim, das placas-mães antigas para as novas placas-mãe ATX, que é essas conexões por pinos. Uma placa-mãe totalmente on-board, mas as suas conexões eram totalmente internas, que hoje em dia nas placas-mães ATX não existe mais. Você pode até acompanhar aqui, ó, você pode ver mais de perto. As placas on-board que estão vindo são totalmente assim, os componentes já vêm grudados na placa-mãe, totalmente soldados externamente, para uma maior facilidade do usuário fazer a conexão dos seus componentes. Aqui também nós podemos encontrar o soquete do processador. Nós podemos encontrar três tipos de soquete, mas aqui nós vamos mostrar o soquete ZIF, que é o mais utilizado até hoje, o principal na área do comércio. O soquete ZIF por quê? Porque a força de inserção zero. Ele tem uma trava que você levanta e puxa. Quando você coloca o processador, ele encaixa sozinho. Aí você fecha a trava, fazendo uma instalação perfeita do seu processador. Aqui também você pode acompanhar que tem todas as placas-mães, o chipset, que é o controlador da movimentação dos dados de todo o processamento da placa-mãe, dos slots, das memórias de expansão, de todas as informações que circulam dentro da placa-mãe. Lembrando que tem o ponto norte e o ponto sul. O ponto sul controla todas as interfaces da placa-mãe. E o ponto norte controla, é o mais importante. Ele fica, tanto que ele fica no centro, a maioria das vezes, da placa-mãe. Assim, sendo perto do processador. Das memórias de expansão de memória RAM e coisas assim, de processamento do processador. Ele é o que controla toda a transição de processamento da placa-mãe. Aqui, você pode observar bem no canto inferior direito, nós temos a memória ROM, que é a memória somente de leitura. Ela vem com as informações da BIOS, as informações do fabricante da placa-mãe. É uma memória que não pode ser modificada. É uma memória que ela traz as configurações para a sua placa-mãe poder funcionar, toda a parte lógica da placa-mãe. Mas diferente dessa memória somente de leitura, nós temos uma memória que pode ser trocada. A memória do CMOS, não é mesmo, Rodolfo? Como essa memória, os dados dela são armazenados? Bom, aqui pessoal, é a pilha do CMOS que mesmo quando você configura a sua máquina no seu computador, ela mantém a memória. E mesmo quando ela está desligada, ela mantém a memória, aquilo que você configurou na sua máquina. Aqui ao lado você pode ver que há esse barramento preto, independente das placas-mãe, pode mudar de cor. Mas ele é plástico e tem travas plásticas, que é chamado de barramento DIN, qual possui a função de expandir as memórias do seu computador, como memória de processamento, memória RAM, para deixar o seu computador com uma dinâmica melhor. Aqui nós temos dois exemplos, que ele tem um pino de separação, tornando essa memória uma DDR, ou seja, duplo núcleo de processamento. E aqui nós temos uma mais antiga, uma SDR, que possui dois,
que tinha um núcleo de processamento único, ou seja, aqui você colocava as memórias SDR com um único sistema de processamento que processava uma memória de 133 MHz. Agora, esse novo, você pode observar aqui, como nós já falamos, a DDR, ela tem um duplo processamento. Ela processa a cada pulso 133 MHz vezes 2, causando assim uma melhor performance ao seu computador. Aqui nós temos as IDEs, que são um dos principais componentes da placa-mãe, aonde são conectados os flat cables, os cabos flexíveis que vão sustentar as informações do HD, do driver de CD, que são conectados aqui e ao dispositivo. Mais acima nós temos um muito parecido, só que um pouco menor, com uma menor pinagem, que é o flop, que é usado para alimentação do disquete. As informações passarem do disquete para a placa-mãe e da placa-mãe para o disquete. Aqui bem próximo à fonte e ao processador nós temos o controlador de voltagem, o VRM, muito conhecido. São separados em 3 distintos componentes. Aqui você pode observar os capacitores eletrolíticos. Aqui você pode observar os transistores e a bobina, que fazem a regulação da voltagem na placa-mãe. A placa-mãe, você pode observar alguns objetos metálicos, como esses de diferentes formas físicas, é o cristal oscilador. Esse cristal oscilador ele recebe a energia contínua e ele fica transformando essa energia em código binário, ou seja, ele é um cristal que quando a energia pega nele, ele liga. Só que ele não tem a capacidade de permanecer ligado. Então ele oscila, quando a energia pega ele liga e desliga. Quando a energia pega ele liga e desliga, fazendo essa alternação entre ligado e desligado, fazendo com que a placa-mãe consiga ser totalmente energizada em uma linguagem binária, que é o necessário para funcionar esse equipamento eletrônico. As pessoas normalmente têm grandes dúvidas sobre o que são tantos componentes na placa-mãe, o que são essas coisinhas quadradinhas pretas, o que são os controladores de áudio, vídeo, rede, são os controladores do processamento dentro da placa-mãe. Eles auxiliam o processamento do som, os codecs e coisas auxiliares. Aqui nós temos 3 tipos desses controladores. Os controladores de grande escala, que são esses que possuem pinos próximos uns aos outros, nos 4 lados do controlador. Nós temos os de pequena escala, como exemplo esse, que não possuem em todos os lados os pinos e um distantes do outro. E temos aqui também os de média escala, que possuem bastante pinos próximos uns dos outros, mas não em todos os lados da placa-mãe, fazendo o controlamento das suas funções. Uma das grandes diferenças que nós podemos acompanhar é na placa-mãe ATX, as mais novas. Nós temos essas conexões totalmente on-board, totalmente ligadas à placa-mãe. Aqui bem no canto nós temos a entrada PS2, são bem conhecidas no mercado de trabalho hoje, são as conexões que são utilizadas para conectar mouse e teclado. Aqui nós temos a serial, que é muito difícil de se encontrar hoje em dia. Antigamente era conectado o mouse ou teclado serial. Logo acima dela nós temos essa maiorzinha aqui, que é a paralela, que é utilizado para conectar impressoras, fax, mais antigamente. Aqui nós temos conexão VGA, que é a saída de vídeo, que vai conectada no seu monitor, para que as informações da placa-mãe apareçam no monitor. Ao lado nós temos as USBs, que hoje em dia estão sendo utilizadas já para sumir do mercado de trabalho as seriais e a PS2, que já estão totalmente sendo substituídas pelo USB, por ser um compartimento universal, pode conectar mouse, teclado, desde até HD externos, pendrives, MP3, todo tipo de equipamento já tem uma conexão USB hoje em dia. Acima da USB nós temos essa aqui, com essas 2 luzinhas em cima, que é o RJ45, é o conector de rede. Nós temos o áudio, muito conhecido, entrada, saída e auxiliar de áudio. Para complementar só essa parte física da placa-mãe, nós vamos explicar o que são essa pinagem, que normalmente vem com uma cor destacada muito próximo ao processador, que normalmente vem escrito FAN, JF, FAN, alguma coisa com FAN, que é a alimentação do cooler que faz o resfriamento do processador. Acredito que agora nós já podemos ter uma boa ideia do que é uma placa-mãe, dos seus componentes e para que serve cada um dos seus componentes.
nós finalizamos aqui a nossa matéria. Obrigado pela sua atenção e voltamos aos estudos. Voltemos ao nosso estúdio principal. Gostaria de agradecer a participação do nosso amigo Rodolfo, que está aqui do nosso lado novamente, nosso amigo Vitor, que nos ajudou a explicar um pouco da placa-mãe para você. O essencial para você poder usar o seu computador. Agora nós já estamos aqui no nosso estúdio montado à mesa. A mesa que tem alguns periféricos de entrada, alguns periféricos de saída e os seus cabos que são usados para essa transição dos dados. Então nós estamos aqui com toda a nossa equipe novamente para falar para vocês como funciona, qual o cabo conectado e qual a função desses equipamentos no seu computador. Então eu gostaria de pedir que os nossos conhecedores chegassem um pouco mais à frente e explicassem para o pessoal esses periféricos. Bem, aqui temos então um HD, aqui é um HD IDE, que o HD serve para armazenar dados. Tudo que é dados que contemos no computador são armazenados aqui nesse HD. Existe até agora, atualmente, terabytes HDs funcionam, mas são muito potentes e não é de usuário. Aqui temos um HD IDE e aqui temos um cabo FLAT que ele é conectado aqui. Esse aqui é um de 80 vias que o nosso colega irá apresentar depois. Aqui temos um driver de disquete. Horroroso, aliás, não existe. Por sinal, hoje quase nem existe, né? Atualmente não vem mais os computadores com essa entrada aqui, só comprando. E porque eu uso muito pequeno, velho, um armazenamento muito pequeno. Muito né? pouco, muito pouco. O pessoal está usando mais O disquete também tinha um pouco tempo de armazenamento, gravava algo no disquete, rapidamente o disquete estragava, devido ao calor, o lugar que ele armazenasse já estragava. Então o pessoal trocou totalmente o disquete pelo driver de CD que eu vou mostrar agora. Esse aqui é um driver de CD. Foi também o que falou agora, mas também por USB, né? O USB que é muito mais armazenamento. Esse aqui é um driver de CD, que toca mídias, DVDs, aqui e tudo mais. Esse aqui. E agora o nosso amigo Bruno vai especificar um pouco mais sobre os cabos que fazem a ligação desses componentes. Bom, vou mostrar agora a conexão do cabo flat. Né? Esse aqui é um cabo flat de conexão IDE. O cabo flat, no caso, seria flat cable, seria cabo flexível. Serve, no caso, para conectar a placa-mãe, drivers de HD, CD e DVD. Existe uma outra conexão que não é exatamente essa, que é a chamada de conexão do flop, que é a do disquete, o driver do disquete. É parecida com essa. Estou mostrando mais isso aqui. Porém, ela tem menos pinagem. Isto, tem uma quantidade de pinos menor, fios, com certeza. Seria basicamente isso. Aqui, também vocês podem notar que tem um cabo flat. Né? Essa conexão é uma conexão VGA. Ele era muito usado em placas de modelo Baby AT principalmente, que começaram a surgir o modelo onboard, padronizado no caso. Né? Na maioria das placas-mães hoje em dia já vem, né, onboard o vídeo. Isso, já vem soldado ali como foi mostrado. Como nós mostramos Isso. anteriormente no programa. Mas na placa-mãe Baby AT já era mais ou menos assim. Conectava isso aqui na placa-mãe. Na realidade, esses componentes todos que nós temos aqui com cabo flat, a maioria deles eram encontrados nas placas mais antigas, porque as placas novas normalmente ou é o slot PCI ou já vem onboard na placa na realidade. Né? Isso. Daí, no caso aqui temos também o mesmo tipo de cabo, né, flexível, justamente para aproximar ou afastar sem que possa danificar os fios. Né. Conectores de som e o chamador de joystick, né. Hoje não, antigamente no caso, o joystick, que eram os controles de videogame. Seria basicamente... E essa plaquinha aqui, o que é? A pessoa deve estar se perguntando em casa, o que é essa plaquinha aqui? Essa plaquinha aqui era onde tu colocava o fio do telefone para ter conexão de AOL, que era internet de escada. Na placa-mãe. Isso. Esse também é para linha e telefone. Você tem mais uma placa de rede. Sim. Daí, no caso aqui, tu colocava a linha do telefone. Essa encaixa, não tem cabo flash. Tem uma entrada e saída para o telefone. Na verdade, esse aqui é o único lugar que tem justamente do lado de fora. E é diretamente na placa-mãe assim.
Isso não utiliza cabo. Não tem exatamente o cabo, ele é conectado direto na placa-mãe. Também nós temos um expansor de USBs, quando o computador não vem com USBs, né? Dentro da placa-mãe tem uma pinagem chamada USB frontal, que você pode conectar lá e você conecta nesses pinos e você vai ter mais USBs no seu computador. Aqui também nós temos uma placa. Anteriormente nós já mostramos como é que funciona, como é que se encaixa, como é que não deve ser encaixada essa placa também. Então acredito que o pessoal já está bem por dentro dos padrões dessa placa. Normalmente as placas vêm com um selo informando a velocidade, o processamento, o que ela faz. Aqui é uma memória de 128 MB da Itaú Tech. Então, amigos, acredito que deu para vocês terem uma ideia bem legal aqui com a nossa equipe do que são esses dispositivos, os cabos usados, qual é a transferência, como é feita a transferência desses cabos, por que o cabo é flexível. Deu para ter um parâmetro bem legal, acredito, desse material que nós vamos utilizar para, na última parte do nosso programa, fazer a montagem do computador, que é o nosso objetivo principal. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos. A função do processador é processar os dados. Então ela busca os dados da memória RAM e traz para o processador. Dentro do processador temos a memória cache, que seria um intermediário entre a memória RAM e o processador. Por isso, quando abrimos um aplicativo qualquer, a primeira vez demora mais do que a segunda vez quando abrimos. Porque quando nós abrimos a segunda vez, os dados já estão dentro da memória cache e o processador só tem que buscar na memória cache os dados. Memórias são todos os dispositivos que permitem guardar dados a um computador. Existem hoje em dia memória RAM e memória ROM. Memória RAM é volátil, ou seja, perde os dados quando o computador é desligado. Memória ROM não perde os dados quando o computador é desligado, ou seja, ela é não volátil. O cooler tem a função de resfriar o processador junto com o dissipador, e a pasta térmica que fica entre o dissipador e o processador. Já que o processador ele trabalha muito rápido, ele tende a esquentar demais, então precisa de alguma coisa para resfriar ele, para tirar todo o ar quente dele e sair para fora. Então o cooler tem a função de tirar todo o ar do processador, todo o ar quente.